O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, se reuniu nesta quarta-feira, dia 19, com representantes de plataformas digitais como Meta, Twitter e TikTok, para discutir medidas para combater a disseminação de notícias falsas nas redes sociais durante as eleições de 2022. No encontro, o ministro agradeceu o trabalho das instituições na primeira etapa do pleito desse ano, principalmente para coibir a divulgação de fake news contra o sistema de votação nas urnas eletrônicas e o próprio papel da Justiça Eleitoral. Alexandre de Moraes disse que o resultado foi melhor do que o esperado, mas admitiu que a circulação de fake news aumentou no segundo turno. Nós avançamos muito no primeiro turno. Tivemos, graças ao apoio das plataformas e redes sociais, um primeiro turno bem dentro do razoável. Talvez até melhor do que nós esperávamos. Mas estamos tendo um segundo turno piorando cada vez mais nesse aspecto. E isso, da parte do TSE, vem demandando medidas mais duras, disse Moraes. Ontem, durante sessão da Corte Eleitoral, o presidente do TSE afirmou que não será tolerado casos de assédio eleitoral no segundo turno das eleições desse ano, considerando uma etapa para combate à desinformação. O combate à desinformação é completado com o combate ao assédio moral para que os eleitores possam escolher o melhor candidato sem qualquer interferência ilícita. Eu reitero aqui que o assédio moral é crime e, como crime, será combatido. E aqueles que praticarem tanto responderão civilmente como penalmente. O TSE não tolerará assédio moral, comentou. Além de Moraes, nessa reunião desta quarta-feira, contou com a participação de ministros do Tribunal Eleitoral, Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves e do vice-procurador eleitoral, Paulo Gonet. Representantes do Kawai, LinkedIn, Google e YouTube também estiveram presentes nesse encontro. Eduardo Lanza. Olha, Vitor, mais uma tentativa do ministro Alexandre de Moraes de tentar cooptar as redes sociais pro lado dele, principalmente porque parece que o ministro Alexandre de Moraes, nas suas decisões, sempre quando ele toma em sua grande maioria, são decisões sempre favoráveis a um único partido político e a um candidato, em sua grande maioria. Claro, eu não quero ser preso aqui, não quero ser censurado, também não quero pagar multa, mas são sempre decisões, assim, em grande maioria, sempre decisões querendo tirar conteúdos que são verdadeiros, inclusive, tem conteúdo verdadeiro sendo retirado por birrinha política, tá? Tem muito conteúdo, inclusive, verdadeiro de grandes mídias como, inclusive, o consórcio de imprensas, como o Celestino fala, que está sendo retirado do ar, principalmente para poder evitar a caçação de capivara, né? Como se falava antigamente. Você caçar a capivara do político tal, só para poder fiscalizar esse político e escolher bem o seu voto. Parece que o que Alexandre de Moraes quer é exatamente o contrário daquilo que ele falou. Porque o Alexandre de Moraes não quer que você, ao que tudo indica, ele não quer que você escolha o seu voto de acordo com aquilo que você acredita, com o que você pensa ou com o que você defenda, mas de acordo com aquilo que o sistema quer mostrar. Francês. Mas há uma exceção. A equipe jurídica do PT está fula da vida com o ministro Alexandre de Moraes, que ele não abre mão da proibição que fez da fala de Bolsonaro sobre as meninas venezuelanas e que o PT estava explorando na propaganda eleitoral. O ministro não abre mão disso. Por outro lado, hoje, outro ministro do TSE, o Benedito Gonçalves, né, abriu uma investigação sobre uma rede de desinformação favorável a Bolsonaro, que estaria envolvido aí o Carlos Bolsonaro, filho do presidente, e esse ministro, inclusive, determinou que o Carlos se defenda, né? Não sei se a acusação vai ou não, mas se defenda. E o Moraes também disse que neste momento é necessidade de total vigilância para que o segundo turno não degringole das eleições. Ele quer conduzir tudo com mão de ferro e vai levando da forma que ele acha que deve ser, né? Mas há muitas reclamações, só isso. Celestino.
Pois é, assédio moral só de um lado, né? Ontem nós tivemos a invasão de estudantes na UEM, em salas de aula, com gritos de ordem, com bandeiras. Isso também não é assédio moral? Então, o Alexandre de Moraes, que criou o crime de fake news, que ainda não tem regulamentação, não tem crime tipificado, né? Criou o crime de previsão sob ameaça, ou seja, você se fizer isso, eu prendo você, né? Se fizer, é o crime de ameaça. Não existe isso no Código Penal. Criou o crime de prova eterna, como no caso do Daniel Silveira, que foi pego por um vídeo antigo, né, dele como prova. Pegou um vídeo antigo do Daniel Silveira como prova. Um deputado no exercício do poder. Então, assim, o Alexandre de Moraes, ele extrapola os limites da toga que lhe cabe, do preceito do direito, né? E assédio moral, por que assédio moral só dos empresários, né? No caso, o pessoal do puxadinho do PT vai lá insultar o ministro, né? Inclusive tiveram reunião com o Barroso, ele e o Barroso, o PT e os puxadinhos. Você não vê isso da direita fazendo reunião com o ministro do TSE em pleno pleito eleitoral, né? Época que não cabe. E aí eu lembro que o PT e os puxadinhos já entraram com mais de 74 inquéritos contra a campanha do presidente Bolsonaro e tiveram êxito em 36, enquanto o PL, né, o partido do presidente, entrou com 24, se eu não me engano, e tiveram êxito em 6. Olha só a discrepância, né, a falta de coordenação de um lado e a falta de total apoio para o outro. Então, assim, é difícil até discutir, a rádio está sendo censurada a respeito de vários termos que a gente não pode usar a respeito do que foi deliberado pelo PT, né? Porque, lembrando, Moraes, o TSE, STF, eles são insultados. Então foi um partido político, o partido PT, que foi lá insultar o Alexandre de Moraes. Na verdade, Vitor, a reunião foi com as plataformas, né? Quem trabalhou em campanha mais diretamente aí teve muitos problemas com as plataformas. Principalmente na aprovação de anúncios, né? Normalmente um anúncio corporativo demora 1 a 2 horas, o anúncio de política demorou 3, 4 dias, chegou a demorar 5 dias. As plataformas estão demorando muito para tirar os vídeos, né? Tanto false news, fake news, de desinformação, sem refinar muito esses detalhes, e viraliza aquilo que não deveria viralizar, que é as inverdades, tanto de um candidato quanto outro e vice-versa. Então, o que se tentou, obviamente não vai conseguir. Antes das eleições aqui, a gente já comentava que o STF, ninguém ia ter braço para conter o volume. Repete-se o que vem aumentando só desde 2014. Em 2018 foi uma avalanche. As decisões tentam ser didáticas, né? Ela não consegue alcançar de verdade um volume gigantesco. Edivaldo, eu participo de algumas plataformas. Com o tempo a gente terá os antecedentes que servem como exemplo. Então a pessoa já... mas eu acho que a gente vai passar alguns anos, algumas eleições, antes da gente conseguir fazer, que a gente não tem filtro, né? As pessoas, de maneira geral, não tem muito filtro do que é verdade, o que não é, e aqui a gente acaba aceitando algumas inverdades, que é a base do fake news, né? Essencialmente é convencer você de que aquela inverdade é uma verdade e é da dinâmica do processo político. E as plataformas são resistentes a isso, que é o modelo das plataformas, são multinacionais, não são daqui, não são alcançadas pela legislação de maneira geral. Então, esse debate da regulamentação da mídia passa por entendimento disso também. É um debate longo que se arrasta, tem as contradições e as controvérsias, mas combater fake news é uma tarefa árdua que normalmente não é bem sucedida. Por mais que se tenta, ainda prevalece em verdade as distorções, tanto de um lado quanto de outro. E o tribunal, e não só o tribunal, tenta, né, de forma inócua, incapaz até de colocar um pouco de equilíbrio nesse caos, né? Por sorte, estamos a 10 dias da eleição, 12 dias, e isso acaba, depois vira história e recomeça tudo de novo, dia 2 de outubro. Agora são 6 horas e 56 minutos. Repita. 6 e 56. Corrigindo aqui, dia 2 de novembro.
Isso aí.